Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, meninas, hoje eu vim passar aqui para mim falar para vocês o relato da minha gestação, de quando eu engravidei do bem, todo o processo que eu passei. É, muitas das minhas amigas que me acompanham tanto na vida aqui presencial, sem ser os meus inscritos, e algumas pessoas já sabem pelo o trajeto, a minha história da minha gestação do bem. E hoje eu resolvi passar aqui para me falar para vocês tudo do comecinho, como todo o trajeto que foi, gente. Porque assim, o bem, para mim, ele é um milagre, sabe? Ele é um milagre porque quando eu engravidei eu não estava esperando pela gestação naquele momento. E quando eu tava para sair de uma empresa que eu trabalhava, eu descobri que eu tava grávida. E assim, para mim, para o meu esposo foi uma grande surpresa, né? Por conta que eu já tinha uma filha já de 12 anos e aí eu descobri que tava grávida de seis semanas, um mês e quando eu descobri eu tava com 5 semanas de gravidez. Quando eu tava com 6 semanas, eu tive um sangramento e aí a minha médica pediu para mim ficar de repouso e assim, para mim foi como que eu posso falar? Foi assim, foi muito desesperador por conta que eu nunca tinha passado por isso e assim, eu já tinha falado para as pessoas para os parentes, algumas amigas minhas já sabiam, e naquele momento eu fiquei muito desesperada, porque eu achei que eu ia perder a criança, o meu filho, que eu ainda não sabia o sexo, né? E aí, eu e meu esposo, a gente foi pro médico, e eu fui muito, 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 eu tava muito desesperada. E deixei minha filha na escola, e desci pro pronto-socorro junto com ele, e quando eu cheguei lá, eu fiquei mais desesperada ainda, porque tinha uma mulher lá, que ela tava chorando muito, e por conta de eu estar, tipo, segurando o choro, aquelas coisas, eu também não aguentei, comecei a chorar junto também. E aí o meu esposo, calma, porque se você não ficar calma, vai ser pior, e, sabe, tentando me controlar, e eu muito, muito desesperada. Até e eu lá esperando chegar a minha vez de ser atendida. E assim, nessas horas, a gente que é mãe, a gente sabe que um segundo é uma eternidade, né? Porque eu tava muito apreensiva com tudo aquilo que tava acontecendo comigo. Tava muito nervosa mesmo. Aí eu entro na sala da médica, conto pra ela o que tava acontecendo. Aí ela olha pra mim e fala assim: Ah, você tem que ir logo pro hospital, que tipo, eu fui pro pronto-socorro. Você tem que ir logo pra maternidade porque você tá perdendo seu filho. Gente, eu fui muito desesperada, chorando o caminho inteiro. Aí fui, cheguei lá, tive que esperar, tive que passar pelo processo do doutor, e aí o doutor faz lá os procedimentos e ele pergunta pra mim se realmente eu tava grávida. E eu falei pra ele que eu tava assim porque eu tinha feito ultrassom e tinha feito o teste também e tinha dado positivo e eu tava grávida. Aí ele olhou pra mim, gente, assim, no maior descaso, sabe? Olhou pra mim e falou assim: vamos, eu não vou nem passar você agora pra ultrassom, vamos logo fazer um exame um teste rápido aqui pra ver se realmente você tá grávida, porque tá me parecendo o início de uma menstruação, esse sangramento. Aí eu fui, e aí entrei lá em outra salinha e fiz o exame. E aí a moça falou pra mim que deu positivo, né? E eu levei ela pra sala dele. Quando eu cheguei na sala dele, o médico, gente, olha pra minha cara e fala assim: realmente deu positivo. Agora vamos torcer pra que dê tudo certo. Gente, eu nunca vi um doutor falar uma coisa daquela. Minha gente, olha, eu não sei. Olhou pra minha cara, gente, falou assim: agora vamos torcer, vamos fazer simpatia, juro pra vocês. Vamos fazer simpatia, vamos rezar, vamos orar, vamos, sabe, como se fosse tipo fazer bruxaria, usando as palavras dele. Vamos, meu Deus, olha, pelo amor de Deus, falou assim: macumbar, tipo, querendo fazer graça comigo, eu não sei o que era. Eu só sei que eu olhei pra cara dele, eu falei assim: não, doutor, eu vou orar.
Aí fui pra sala, lá, aí ele me mandou pra outra sala, que era uma sala pra fazer uma ultrassom, pra ver como é que tava o feto. Aí, isso eu tava com 6 semanas. Eu descobri, tava com 5 semanas. Isso que aconteceu, o sangramento, eu tava com 6 semanas, que foi o que a moça falou pra mim na ultrassom. Aí eu fui, entrei lá dentro da sala. Meu Deus, eu entrei tão nervosa, mas tão nervosa no mundo. Minha gente, que, olha, eu cheguei lá, ela falou assim, vamos fazer aqui uma ultrassom. Aí pediu, né, pra mim, os procedimentos lá, pra mim tirar a roupa. E eu, na minha cabeça, gente, eu fui de calça pro hospital quando eu fui, porque pra mim, na minha cabeça, se eu fosse de calça, ia ser mais seguro, sabe? Ia ser, ia me impedir de acontecer alguma coisa. Eu tava com muito medo de perder o meu filho, muito medo mesmo, muito medo. Só que aí, quando eu subi naquela caminha lá, né, que fez a ultrassom, aí eu subi muito apreensiva, que as minhas pernas estavam fazendo assim, ó, de tremendo. Aí a doutora olhou assim e falou assim, vamos fazer você quer escutar o coração? Aí eu falei, quero. Aí escutou, gente, o coração dele, e o coração dele tava batendo normal, muito forte assim, e ela falou pra mim que eu tava com um pequeno rompimento, mas que tava tudo bem, com o feto, só que eu não poderia é, ter mais descolamento daquilo que tava ali, que tava tipo um pontinho assim, sabe? Aí eu fui pra sala da outra médica, que já não foi mais aquele doutor, já foi outra médica já. Aí a médica foi, passou pra mim todos os procedimentos, o repouso que eu tinha que ter, e eu vim pra casa. Passou pra mim um remédio também, que era um remédio injetável, que era pra colocar, e aí eu esqueci o nome do remédio. Aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu passei uns 4 dias em casa, aí eu tinha que ir no ganha-tempo daqui da cidade que eu moro, era para dar entrada no seguro-desemprego. Gente, quando foi no outro dia, aí eu fiquei em casa e o meu esposo foi trabalhar de manhã e levou minha filha para a escola. Depois desses 4 dias, né, que eu fiquei em casa, e depois eu tinha que dar entrada no seguro. Aí, quando eu cheguei, eu sozinha em casa, quando eu fui no banheiro de novo, eu com sangramento de novo. E eu me desesperei porque eu tava em casa sozinha, o meu esposo já tinha ido trabalhar, e aí eu falei pra ele o que tinha acontecido, e aí eu respirei fundo e falei, não, calma, calma, eu preciso ficar calma, porque senão como que eu vou? Gente, mas eu tava com a cara, sabe, assim, muito triste mesmo, porque eu tava sozinha em casa, e era assim, era uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida, uma situação dessa. Só quem passou é que sabe, só a mãe que já passou por isso é que sabe como que a gente fica apreensiva. Gente, eu tava com tanto medo que eu tinha medo até de usar o banheiro, porque pra mim, se eu fosse usar o banheiro, ia acontecer isso. Ia acontecer do neném sair no xixi, sabe? Eu fiquei muito desesperada, muito desesperada. Mas, graças a Deus, Deus sempre esteve comigo, e foi uma hora assim que eu precisei muito, sabe? Assim, às vezes a gente precisa, não é nem de... Tem momento na vida que o dinheiro não compra a felicidade de ninguém. Que o dinheiro não compra o que você quer pra você, sabe? A sua felicidade pra muitos é ter dinheiro, é ter carro, é ter casa, é ter, sabe, essas coisas. Mas pra mim, naquela hora, a minha prioridade, a minha felicidade era o meu filho, que eu tava esperando muito, e assim, eu não sei nem expressar pra vocês o que eu sentia dentro de mim. Aí voltei lá na médica de novo, aí a médica fez lá o exame do toque direitinho, aí ela dobrou a dose do remédio. Ela falou assim que ao invés de eu usar um comprimido, eu tinha que usar 2 comprimidos. E aquele comprimido que eu ia usar por 30 dias, eu tinha que usar aqueles comprimidos em 15 dias, que era um comprimido pro mês inteiro, sabe? Era 30 comprimidos. Eu tive que usar em 15 dias porque eu tinha que injetar 4. Tinha que injetar 2 comprimidos em cada dia. Pra mim foi muito, muito complicado. Muito mesmo. Aí passou e falou que era pra mim ficar de repouso. Eu só sei que eu fiquei de repouso em casa.
E aí eu colocava, o meu marido levava a minha filha para a escola, eu ficava em casa. E a minha vida era da cama pro sofá, do sofá pra cama, e eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de nada, sabe? Era trancada em casa, dentro de casa, não saía pra fora pra nada. Às vezes eu saía até o portão, porque nessa época eu morava, a casa que eu morava tinha um escadão assim, que saía de uma rua pra outra. E eu só colocava a cabeça ali para esperar minha filha chegar da escola, porque eu não tava podendo ir buscar ela. Ela vinha sozinha da escola da onde eu morava pra cá, ela vinha sozinha. E aí, e assim se passou, gente. Se passou, algumas amigas minhas vinham me visitar e naquela horinha que eu tava ali conversando com elas, eu tava melhor, sabe? Porque a gente conversava e elas me dava muito apoio, falava que ia dar tudo certo, que eu ficasse calma. Chegou o dia de eu ir fazer a minha outra ultrassom para ver como que tava o neném. E aí a médica falou para mim assim que tava tudo bem, não tinha sinal de descolamento, não tinha sinal de nada, graças a Deus eu tava bem. Só que assim, eu tava desesperada, mas eu sabia que a todo tempo Deus estava comigo e nada ia acontecer se não fosse da permissão dele. Mas a gente é ser humano, né? A gente é carne, a gente tem também os nossos momentos de fraqueza, mas foi nas minhas fraquezas, sabe, que eu tentei me apegar muito com Deus. E fiquei ali, sempre com Deus na minha vida, pensando muito, pedindo muito a Deus, sabe? E graças a Deus, deu tudo certo, passou. Quando eu tava com uns de 4 para 5 meses, eu saí dessa casa que eu tava morando. E aí eu vim para outra casa. Isso aí era mais um propósito de Deus, que ele sabia que que eu tava precisando mudar, porque eu ia passar por uma situação que eu tinha que estar morando em outro lugar por conta dessas escadas que eu morava. Eu tive que vir para uma casa que não tem que não tem escada, não tem muita escada para mim subir. E aí a gente se mudou. Eu e meu esposo se mudamos da casa que a gente morava, viemos para outra. Quando eu tava com 6 meses de gestação, eu fui passar o pré-natal, aquela consulta de rotina lá do pré-natal. E aí a doutora fez lá o exame do toque e falou pra mim ficar de repouso de novo, porque eu tava com 6 meses e eu já tava com 1,5 dedo de dilatação. Nesse intervalo desse pré-natal, a minha mãe veio pra cá pra cuidar de mim, porque não tinha quem viesse cuidar de mim. Minha mãe, graças a Deus, que ela é uma pessoa, sabe? Mas minha mãe pra mim é tudo. Como vocês que têm mãe sabem que a nossa mãe faz de tudo pra ver a gente bem. Ela com alguma debilitação dela, que ela tem uns problemas de saúde, mas ela veio. E aí eu fiquei de repouso. Passou os 6 meses, passou os 7 meses, passou e eu de repouso, minha mãe fazendo as coisas, eu fazia também, mas não era assim, não tinha como, tipo, hoje eu vou faxinar uma casa, porque eu não podia fazer isso. Aí passou. Quando eu tava com 38 semanas, o bem se apressou e aí eu tive o bem de 38 semanas. Só que o bem, ele se apressou nas semanas, mas na hora de nascer ele demorou muito para nascer. Tipo, a bolsa estourou no dia do meu aniversário, dia 21 de fevereiro. Eu tava com 38 semanas, isso umas 7 horas da noite, por aí. O bem veio nascer, era 9h31 do dia 22 do mês de fevereiro de 2009. E aí o bem nasceu. Nossa, eu sofri muito, porque era um negócio que mandava eu ir para debaixo do chuveiro, e depois saía do chuveiro, e eu não tava mais aguentando. Até que Deus colocou lá uma parteira e ela me ajudou muito. Fez lá o meu parto. Só que aí o bem já tinha demorado muito para nascer. Ele já tinha, quando eu cheguei lá, eu tava já com alguns dedos de dilatação, que eu não lembro agora quantos dedos eram. Eu acho que era 2 dedos por aí. E aí, quando ele veio nascer, foi dia 22 do 9h31, 9h32 da manhã. O bem nasceu, me levaram para uma sala. E o bem ficou lá, na outra sala, eles estavam fazendo aquele procedimento lá. Me levaram para uma salinha, assim, que tinha do lado, e eu fiquei. E demorou um pouco, aí a mulher trouxe ele para mim.
Só que aí, quando ela trouxe ele pra mim, ele tava tipo que um soluço assim. Sabe? Tipo um soluço assim, como se estivesse forçando a respiração. E tinha uma menina que ela tava perto de mim. E aí ela... eu tentei fazer com que o soluço passasse. Eu abraçava e eu botava ele do meu lado. E eu tava tremendo muito, tremendo muito. As minhas pernas tava assim, tremendo muito. Tava tremendo muito, muito, muito. Aí eu peguei e coloquei o... Falei pra menina assim que tava do meu lado. Nossa, mas esse menino tá com um soluço muito estranho. Será que... O que será? Aí a menina olhou assim pra mim e falou assim: você quer que eu chame a enfermeira? Ela tá passando. Eu falei: quero. Aí quando a enfermeira passou, aí que veio até a mim, eu falei assim: olha, moça, esse soluço dele não tá passando, eu não sei o que é que ele tem. Aí ela foi e falou assim: me dá ele aqui que eu vou levar ele lá pra mim ver o que é que ele tem. Aí levou o bem. Nossa, mas quando ela levou ele, sabe? Nossa, chega a dar um aperto assim muito grande no coração. Ela levou ele, só que assim, na minha cabeça, levou ele, iam esquentar ele lá, botar algum pano, alguma coisa, e o soluço ia passar e ela ia me trazer o bem de volta. Aí, quando ela... Aí deu 10, deu 11, eu acho que deu meio-dia, eu só sei que teve uma hora que me levaram lá pra sala. E aí, quando eu cheguei lá na sala, e nada do menino chegar, nada do menino chegar. E aí ela foi e me ajudaram a tomar banho, me trocaram, trouxeram lá uma comida pra mim comer, só que eu não tava conseguindo comer, ainda tomei um suco. Aí fiquei lá na cama. Quando eu fiquei lá, aí quando pesquisou, aí as meninas que estavam do meu lado, os filhos delas começaram a chegar, os meninos começaram a chegar. Tinha uma menina que já tava lá, já nessa sala, que a gente tava lá. E aí o menino de todo mundo começou a chegar e nada de o meu chegar. Aí entregaram os meninos de todo mundo e o meu não. E aí ela chegou pra mim e falou assim: ó, mãe, o seu menino, ele precisou ficar na incubadora, mas ele tá bem, tá? Depois ele vai vir pra cá aprontar você. Eu falei: tá bom. Aí deu a hora da visita. E nisso a minha mãe tava comigo lá. Deu a hora da visita, aí o meu esposo chegou. E aí ele chegou pra mim e falou assim: cadê o menino? Aí eu falei assim pra ele: ele tá... A moça falou que ele precisou ficar na incubadora, porque ele nasceu com soluço e tava com muito frio e ele precisou ficar lá. Aí ele falou assim: eu vou então lá ver ele. Aí ele foi pra lá e aí eu não tinha visto ele ainda. Aí ele foi lá ver ele, aí ele voltou. Quando ele voltou com a cara assim, sabe? Tipo, não, ele tá bem, ele vai lá, só ficar lá e depois ele vai vir pra cá. E nisso, depois a minha mãe me falou que quando a minha mãe saiu lá pra fora, aí a minha mãe foi ver também ele junto com o meu esposo. Aí quando a minha mãe chegou, meu esposo falando e a minha mãe olhando pra mim assim, e aí eu, sabe, fiquei quieta, mas ali eu já não tava contente, porque se meu filho tivesse nascido bem, ele tinha que ter ficado lá comigo igual todas as mães estavam lá. Aí meu esposo foi embora e a minha mãe foi até a porta com ele. Depois que eu cheguei em casa, foi que a minha mãe me falou que ele tinha falado que o bem não estava bem, só que não era para ela me falar, que era para mim não ficar preocupada e eu não ficar doente. Aí a médica, nesse intervalozinho, eu fui na quinta, meu Deus, dia 21, eu tive ele na sexta-feira. Aí eu já comecei aí o médico falou assim que eu já podia ir lá, que eu poderia ficar lá na incubadora junto com ele e eu podia ir ver. Aí eu falei pra minha mãe assim: mãe, eu vou ver ele, eu vou lá ver ele. Aí eu fui. Gente, quando eu cheguei lá, que eu vi a situação do meu filho, sabe, parecia que... Eu nem sei qual é a expressão que eu posso... parecia que eu tava saindo, entrando assim, toda vez que eu ia lá ver ele, parecia que eu tava no corredor, Deus que me perdoe, no corredor da morte. Era o corredor mais longo da minha vida que eu já andei, foi aquele corredor, pra me chegar até lá, a incubadora. E aí, quando eu cheguei ele tava muito... Se ele tava de fralda,
Mas ele estava muito cansado, muito cansado. Aí foi quando me falaram que ele nasceu com problema respiratório e que ele ia precisar ficar lá na incubadora até ele aprender a respirar o ar normal. E aí eu fiquei, só que quando eu cheguei lá que eu vi ele tomando um sorinho assim desse tamanho e eu, tipo, voltar lá para a sala e eu tinha que me alimentar, eu não conseguia comer. E a minha mãe falava assim: minha filha, você tem que comer, você tem que ficar forte, você tem. E eu fui me pegando muito, 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 muito com Deus. E tem pessoas que, às vezes, a gente fala uma coisa, do mesmo jeito que tem palavras que pode nos deixar para baixo, também tem palavras que as pessoas falam que a gente se descobre a nossa fé. E eu tava com muito medo por eu já ter visto passar assim no lado da família do meu esposo certa situação assim parecida com isso. E eu tava com muito medo mesmo. E depois que a médica falou assim que eu poderia ver ele quando eu quisesse, gente, eu não saía de lá. Eu contava, eu mal ficava lá na cama, que eu tinha que ficar de repouso, mas eu mal conseguia ficar lá naquela cama. Eu sempre queria ficar lá perto dele. Quando eu cheguei que eu vi ele respirando assim, tão debilitado, com a mangueirinha assim, mangueirinha pra comer, sabe? Eu acho que pra elas colocar o leite ou o soro, não sei o que era. E eu vi ele ali naquele soro. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito triste, mas ao mesmo tempo eu me apegando com Deus. E aí, teve um dia, eu nunca nem falei isso pra minha cunhada, mas como eu tô contando isso pra vocês, me veio isso que ela me falou e me fortaleceu muito, muito, muito naquela hora. E aí ela falou pra mim assim, que ela me chama pelo apelido, né, que é Ninha. Ela falou assim: mas Ninha, você tenha fé que vai dar tudo certo, porque eu nunca conheci uma pessoa que tem uma fé igual a sua. Nossa, eu nunca cheguei assim pra ela pra falar, sabe? Mas naquela hora que ela falou isso, eu até sabe, é como se eu estivesse passando tudo de novo. Naquela hora que ela me falou isso, me fortaleceu muito, muito, muito naquela hora. E Deus se fez presente muito pra mim naquele momento. E aí eu fiquei indo, gente. Aí o Ben ficou sexta, sábado. No domingo de manhã, o Ben já não estava mais no balão de oxigênio. Ele já tinha saído já do balão de oxigênio. E aí, só que assim, eu não sabia, né? Porque ainda ninguém tinha me falado nada e eu só esperava clarear o dia, assim, pra mim já ir já pra sala que ele tava, pra mim já ir lá ver ele. E todos os dias eu ia, todos os dias eu ficava mais lá do que lá na sala que eu tinha que ficar. E aí, graças a Deus, ele saiu desse balão de oxigênio. Ele ficou sexta, sábado. No domingo, ele não tava mais no balão de oxigênio. E eu sempre falando com Deus, sempre perseverando ali, Deus se fazendo presente na minha vida. E aí, as meninas que estavam lá falaram assim: nossa, o seu filho se recuperou, tá se recuperando tão bem, que do jeito que ele entrou aqui, a gente nunca imaginou que ele ia sair tão rápido do balão de oxigênio, porque ele chegou respirando muito fraco, muito fraco. Aí eu olhei para elas, eu falei assim: é Deus, isso é Deus. Graças a Deus, não só ele, como todos que estão aqui, logo, logo vai sair também. E aí tinha uma menininha lá que ela nasceu de 34 semanas, que já tinha 15 dias já que ela tava lá. Tinha outra menina que tinha nascido pegou a infecção urinária da mãe, que tava lá também, mas ela saiu também, graças a Deus. E tinha outra que tinha nascido com baixo peso, por conta que a mãe dela era fumante. A menina nasceu dos 9 meses, bem de saúde, mas estava com baixo peso e só podia sair dali quando ganhasse o peso dela. Aí, gente, quando foi o pior dia pra mim também, foi no domingo. Porque no domingo de manhã, quando eu acordei, eu sabia que eu ia ter alta naquele dia, e eu já fui assim, pra mim ver como era que ele tava, e que os médicos iam falar pra mim ver se ele ia sair também junto comigo.
E aí eu cheguei lá na sala e eu já cheguei chorando. Já cheguei chorando lá na sala e aí uma enfermeira que tava lá, uma enfermeira, abriu e falou assim: mãe, por que que você tá chorando? Aí eu falei assim: ah, eu tô chorando porque eu não aguento ver ele aí, apesar dele já ter saído do balão de oxigênio, e eu sei que eu vou ter alta e eu não sei se ele vai sair hoje. Aí ela falou assim: não, pode entrar e ficar com ele aqui dentro, que o que você passar pra ele, ele vai reagir também mais. Aí, gente, eu tive que sair do hospital. Aí o médico falou assim: olha, Claudenice, você pode ficar aqui com seu filho o tanto que você quiser, você só não pode ficar ocupando a cama, porque tem outras mães que vai precisar da cama. Aí eu falei: tá bom, eu fico aqui. Aí o meu esposo foi pra me buscar e buscar minha mãe que tava lá junto comigo, que ela ficou os dias também como acompanhante. Eu falei assim: ó, mãe, a senhora vai com o Cris, por conta da Crislane, que aí eu vou ficar aqui, eu não vou. Aí a mãe foi e eu fiquei lá. Eu mandei as bolsas e aí eu fiquei lá, junto com ele. Aí eu fiquei o domingo e só saí de lá, eu acho que era umas 11 horas da noite. Aí meu esposo me pegou, que ele também, gente, ele também ficava lá todo o tempo. Ele não podia estar lá em cima, mas ele ficava lá embaixo me esperando. E às vezes eu dava uma saidinha e ficava lá junto com ele, lá no carro. Mas assim foi a nossa vida até ele sair de lá. Aí, quando foi, graças a Deus, o Benjamin foi evoluindo, precisou ficar no banho de luz também. E aí, quando foi, ele ficou sem eu lá, sem eu, assim, de um período das 11 da noite até às 7 horas da manhã, porque eu vinha para casa às 11 horas da noite, só vinha para casa na última mamada dele, e porque realmente não tinha como eu ficar lá, porque não tinha cama. Eu ficava lá, aí depois eu comecei. Ele começou a sair de lá de dentro da incubadora por ele não estar mais no balão de oxigênio. Eu comecei a trocar ele, aí depois ele começou as mamadas dele. E aí quando foi, ele ficou domingo, segunda, terça, quarta-feira. Na quinta-feira ele veio embora para casa, graças a Deus. E nesse intervalo, eu falando com a minha filha, pelo meu telefone, eu falando. Pra mim, eu tava falando com a minha filha pelo celular do meu esposo. Porque toda hora ele falava assim: fica com Deus, vai dar tudo certo. Aí, eu tô limpando a casa, tô aspirando pra quando ele chegar, tô aspirando aqui a casa com a Crislane. E aí, teve uma hora que eu falei assim: quem é que tá falando? É a Crislane? Aí ele falou assim, nenhuma das conversas, ele foi e falou assim: não, quem tá falando é eu. Aí o Cris, ele falou assim: sim, é eu. Gente, eu fiquei assim, sabe? Assim, o meu esposo, ele mudou assim. Deus tem um propósito de tudo, sabe? Na vida da gente. Ele viu que Deus é presente na nossa vida. Ele viu que Deus em momento nenhum nos desamparou. E eu fiquei muito grata por isso. Por ele ter mudado tanto, sabe? Assim, ele mudou tanto porque ele viu que Deus era presente em nenhum momento da vida da gente e da vida dele também. Se muitas vezes ele se sentiu só, Deus mostrou para ele que estava presente ali, estava no controle de tudo e Deus tem um propósito para tudo. Então, na quarta-feira, eu fui lá e a médica falou assim que: o que é que o Benjamin tá fazendo aqui? Benjamin já passou da hora de ir para casa. Gente, eu trouxe o bem para casa na quinta-feira. Eu trouxe o bem para casa. E aí, quando ele chegou, todo mundo já estava esperando ele. Minha mãe, que estava ficando em casa com a menina. E graças a Deus, o meu filho é uma benção. O meu filho, ele é muito esperto. Não sei se vocês já viram ele em algum vídeo que eu fiz aqui. E eu sou muito grata a Deus. E eu tinha que passar para mim o meu testemunho da vida do meu filho. De como que ele veio para mim. Que ele é realmente, ele é o meu milagre. Eu tenho... Por que vocês estão se abaixando assim? Eu tenho que... É o meu sobrinho, gente, que tá aqui se agachando por aqui para não aparecer no vídeo. E eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Eu sou muito grata a Ele. Eu sou grata pelos meus filhos, pelo meu casamento, pelo meu marido. E o porquê de eu vir hoje aqui. Porque eu quero falar e eu sei que através desse vídeo, quem vê esse vídeo vai ver a glorificação de Deus na minha vida. E quanto maravilhoso Deus é para mim. E quanto que Deus é maravilhoso na vida da minha família. E eu espero que Deus seja maravilhoso também na vida de cada pessoa que vê esse vídeo.
que se você estiver passando por alguma situação, não se desespere, que nada vai acontecer se não for da vontade de Deus, que Deus está presente na vida de todos vocês e vim glorificar o nome do meu Senhor Jesus pela vida do meu filho e pela vida também de todas aquelas crianças que estavam lá naquela sala junto com ele, que saiu de lá. E eu sou muito grata a Deus e glória a Deus por isso. E queria passar para vocês também que me acompanham aqui, que me acompanharam no vídeo do aniversário do Benjamin, que me acompanharam do quanto eu gastei, de tudo que eu faço. Eu também queria glorificar o nome de Jesus aqui junto com vocês. E o que eu tinha para falar era isso para vocês. Que nos momentos que eu pensei que eu estava sozinha, Deus nunca me desamparou. Deus sempre estava ali comigo. Deus sempre enviou a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, para falar a palavra certa. Por mais que o inimigo tentou me afrontar, mas Deus se fez presente, cuidou de mim, quanto cuidou do meu filho também. E que Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Desculpe pelo vídeo ter sido tão longo. É que eu procurei encontrar para mandar para vocês os momentos assim, mais que eu passei assim da minha gestação para ele. E foi tipo um resumão, sabe? Assim, de tudo que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Não esqueçam de dar o seu like nesse vídeo. Se vocês gostarem, e quer passar esse testemunho para alguma pessoa, que vocês possam estar compartilhando o vídeo com seus primos, com as suas primas, com a sua mãe, com seu pai, com todo mundo que vocês quiserem. E assim vocês também vão estar me ajudando também a divulgar o meu trabalho e também o que eu faço tudo por aqui, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Beijo no coração de todos. Não esquece de deixar o like de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.